bastante importante aqui que eu gostaria de colocar, que é, eu gosto de contar histórias. Se hoje tiver alguém da minha família assistindo, alguém deve estar falando assim, não deixa ela contar a história, porque vai muito longe, enfim. Mas eu vou tentar ser breve, mas trazer uma história também bonita, embora não no mesmo caminho da professora Fátima, mas foi bem interessante. Eu também comecei a minha carreira profissional na educação pensando em ser professora. Mas eu tinha, assim, uma certa insegurança, né? Na minha família não tinha muito aquela coisa de você ficar estimulando, né? Fazer isso, fazer aquilo. Mas para o meu pai, que hoje já é falecido, ele falava que a gente tinha que ter uma profissão que fosse estável, né? Tinha que fazer concurso público, tudo. E para ele era banco, essas coisas, né? No entanto, quando eu era bem mais nova, quando eu estava também no meu ginásio, viu, Pro? Eu tive uma professora que foi ao contrário, né? Que ao contrário. Ao contrário, ela me levou a um caminho extremamente diferente daquela que levou você. Então, eu me sentia extremamente excluída, eu, minha irmã e alguns colegas, né? Nós íamos aí de uma escola, de uma indústria, para essa escola como conveniada, e nós éramos extremamente excluídas, e, enfim, hoje diria-se bullying, sei lá, mais preconceitos, né? E tudo, né? Por vários motivos, né? E eu sempre fui muito agitada, muito serelepe, eu sempre gostei muito de dançar e tal. E a partir daquele ano que eu tive aula com essa professora, e dela eu não me lembro, não consigo me lembrar o nome, né? Poderia até me lembrar, poderia ter marcado, mas eu não consigo lembrar. Eu tirei a seguinte lição: um dia, se eu tiver a oportunidade de ser professora, preferencialmente de educação física, que eu achava que era muito difícil, né? Eu achava que eu não ia alcançar esse projeto na minha vida, né? Eu iria ser diferente, eu iria fazer diferente. E era o que eu ansiava mesmo como professora de educação física. Legal. Então, eu fui bem mais tarde para a educação física, porque ainda... não sei se a minha vida me levou aos poucos, né, lá para a educação física. Eu sempre tive um pouco assim de... as pessoas falam também, às vezes parece que eu tenho um pouco de receio de arriscar algumas coisas, né? Mas eu acho que eu até fui longe, bastante longe, porque eu comecei a educação física já bem mais tarde, depois que eu me formei em pedagogia, tinha vontade de trabalhar em escola, mas eu fui galgando as coisas assim bem aos poucos, né? Porque na minha família a gente tinha que ser independente, né? A questão era ser independente, não depender de homem algum. Era assim que a gente falava, né? E poder ter um trabalho, tudo e tal. E aí, conforme foi passando o tempo, eu resolvi, arrisquei, deu certo, mas a primeira porta que se abriu foi a Prefeitura de Mauá, né? Eu estou lá até hoje. Estou lá há 20 anos, eu me emociono muito quando eu falo de Mauá, porque foi que me abriu as portas, assim, disse assim, você pode ser professora. E realmente eu fui muito professora lá e ainda continuo sendo. Mas faltava um adereço aí, faltava um gostinho a mais, que era poder ensinar ou transmitir alguma coisa que eu pudesse ter mais experiência para as gerações mais novas. E eu achava que era possível. E aí eu conheci um grupo de pessoas, uns amigos maravilhosos, né? Pessoas que eu tenho assim no meu coração para sempre. E, inclusive a Márcia faz parte deste grupo, né? De pessoas que eu conheci e que me estimularam. Então eu falei, gente, eu acho que está na hora, preciso tomar uma decisão. E veio na cidade que eu mais queria, que era a cidade que eu morava, que é Santo André, e lá estou desde 2013. Lá não, né? Aqui, gente, desculpa aí. Aqui, desde 2013. Eu dou aula para crianças desde o infantil, a partir dos 4 anos. Lá, vai fazer aqui, 10 anos, né? Já. Agora, em julho, completa 10 anos de rede municipal de Santo André. E vou até os 9 anos, né?
Eu estou, posso dizer, num ano muito especial. Acredito que todo mundo deve ter tido aí um insight, alguma coisa diferente depois que passou a pandemia, né? E eu tive isso esse ano, né? Como a Fátima também, às vezes eu falo assim, preciso dar um tempo em algumas coisas para poder continuar. Porque o meu tempo... fala essas duas, né? Meu tempo não é para parar. O meu tempo é assim. É só papo. É dar um tempo em algumas coisas para poder continuar. Porque eu não me vejo ainda parando de trabalhar na escola, né? Eu realmente me apeguei assim bastante a isso, no sentido positivo, claro, né? E eu gosto muito do que eu estou fazendo, né? É importante demais ver aquela criançadinha desenvolver, crescer. Hoje sabemos todos, talvez a gente vá chegar num ponto aí da entrevista, né? Que está muito difícil, né? O processo escolar está muito difícil, né? As relações ficaram um pouco difíceis, mas a gente vê resultados dentro da... A gente fala dentro da quadra, mas para mim a educação física, ela tem uma vertente muito grande, ela sobressai à quadra, né? Nós usamos vida, vários né? espaços, né? Vida, né? Vários espaços. Então, eu acho que um pouco da minha história é essa. O restante acho que a gente vai alcançar aqui durante esse bate-papo, essa conversa que eu tô gostando aí.